A maneira como você está programando o seu algoritmo mental diz muito sobre as ações que você tem. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 77 do Desafio 365. Se nós olharmos para os nossos pensamentos, nós vamos notar que durante um dia surgem centenas de pensamentos e nós não temos controle sobre o surgimento desses pensamentos. Fatores externos podem disparar um pensamento. Algo que você visualizou, algo que você escutou, algo que você sentiu, um frio, um calor. Isso vai conectar uma emoção, um sentimento, e essa emoção e sentimento vão fazer surgir um pensamento. Um pensamento que pode ser positivo ou negativo. Mas apesar da gente não ter controle sobre o surgimento do pensamento, nós temos controle sobre o foco que nós colocamos sobre o pensamento. Portanto, se surge um pensamento negativo e eu coloco foco sobre esse pensamento negativo, eu vou começar a alimentá-lo e vou dar sequência àquele pensamento, que vai disparar e vai intensificar os sentimentos e as emoções negativas, que vai retroalimentar esse pensamento. E aí eu posso passar o dia num ciclo vicioso de alimentação desse pensamento negativo. A mesma coisa pode acontecer com o pensamento positivo. Se ao surgir um pensamento positivo, você colocar foco nesse pensamento e alimentá-lo, ele vai disparar sentimentos e emoções positivas, e aí você vai entrar num ciclo positivo de alimentação desse pensamento. Consequentemente, quando você alimenta e intensifica essas emoções e sentimentos, você passa a ter ações que são condizentes com esses sentimentos. Então, naquele dia em que nós acabamos focando num pensamento negativo e intensificamos as nossas emoções e sentimentos negativos, a gente tende, durante o nosso dia a dia, ao encontrar com outras pessoas, acabar tratando mal aquelas pessoas e sem ter muito porquê ter tratado mal. Qualquer coisa pode trazer uma irritação, um sentimento de raiva e, consequentemente, isso gera uma ação em relação àquela pessoa, mas que diz muito mais sobre como eu estou sentindo e não exatamente pelo o que de fato aconteceu. E quando isso se torna repetitivo, isso acaba alimentando, na verdade, quem eu sou. Mas percebe que não são todos os meus pensamentos de fato que ditam quem eu sou, porque alguns pensamentos vão surgir desse momento de raiva. Imagina aquele adolescente que está naquela fase birrenta, né? E que muitas vezes tem aquele pensamento de querer matar os pais, ou mesmo depois de adulto, quando algo acontece que você fica com uma raiva imensa, que você fala, poxa, se eu pego essa pessoa agora, eu sou capaz de machucá-la. E na maior parte das vezes isso não passa de pensamento, porque de fato você não vai para ação. Há princípios e valores seus que moldam a sua ação. Você de fato não vai para as consequências, para vias de fato, porque os seus princípios e valores nessa hora falam mais altos e não é o pensamento quem está ditando quem você é. Portanto, quando um pensamento surge e ele é um pensamento negativo, eu posso simplesmente falar, vai embora, e passar para um próximo pensamento. Às vezes, sim, é desafiador, porque isso vem de um sentimento ou uma emoção que a gente nem sabe verdadeiramente como surgiu, porque o sentimento, na verdade, a emoção ela é inconsciente. Então, na verdade, a gente muitas vezes nem entende por que aquela emoção foi despertada e por que ela está gerando aquele pensamento. Ela pega uma ferida e aquela ferida é aberta e eu não consigo entender exatamente o porquê aquilo está acontecendo, mas eu acabo alimentando, eu não mudo a direção disso. E uma forma, às vezes, de mudar essa direção é entrar numa atividade de prática manual, de prática física que exige atenção. Aí
esse pensamento ele tende a diminuir. E depois que a intensidade desse pensamento diminui, eu posso conversar com esse pensamento e perguntar por que esse pensamento tem surgido. E aí, numa intensidade menor, eu posso começar a entender e ser capaz de mudar essa situação. Esse algoritmo que eu disse lá no início do vídeo é como se fosse o feed das nossas redes sociais. Quando você abre o feed e começa a correr o dedo pela tela, vão aparecer coisas que você gosta e vão aparecer coisas que você não gosta. Se você simplesmente correr o dedo e passar aqueles posts, tá tudo certo. Mas a partir do momento em que você para num post para fazer uma leitura, para assistir a um vídeo, o algoritmo da rede social entende que você parou mais tempo naquele post e ele já identifica isso como aquilo chamou a sua atenção, aquilo é importante para você. Se você curte aquele post, se você comenta, se você compartilha ou salva aquele post, você engajou, você gerou o engajamento naquele post. Você deu mais informação e uma informação mais intensa para o algoritmo da rede social, que aquele tipo de assunto é importante para você. O que ele vai fazer é começar a selecionar mais posts que tem a ver com aquela informação que você engajou. E nas próximas vezes que você abrir o seu feed lá na rede social, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, mais daquele assunto vai aparecer para você. Ou seja, se eu olhar o seu feed das suas redes sociais, muito possivelmente eu vou saber quais são as suas ações por aquilo que você tem curtido, porque ali estarão os seus interesses. Aquilo vai me dizer muito em relação aos seus interesses. E a mesma coisa em relação ao nosso pensamento. Os pensamentos vão surgir e vão embora. Mas aquele sentimento, seja ele positivo ou negativo, em que você parou, deu atenção e deixou a intensidade, a emoção e o sentimento intensificar, o seu algoritmo mental entendeu que aquilo, de alguma forma, é importante e faz sentido para você. Consequentemente, você começa a retroalimentar pensamentos que são da mesma vibe, da mesma vibração. E aí, quando você começa a vibrar muito em relação a isso, consequentemente, aquilo que a gente foca amplia. Ou seja, o seu foco vai ampliar essas situações no dia a dia. Então você pode ver mais coisas boas acontecendo no seu dia a dia porque você está focando em pensamentos positivos. Você pode ver coisas mais negativas no seu dia a dia porque você está focando em coisas negativas. Então aquilo que você assiste, o tipo de seriado, o tipo de filme que você assiste, o tipo de música que você escuta, em que você, através disso, alimenta pensamentos, faz com que você tenha uma percepção da vida no exterior. E ela é apenas uma percepção, é aquilo que você está focando. E aí parece que aquilo acontece de uma forma intensa, de uma forma grandiosa, mas na verdade é simplesmente aquilo que você está focando. E a partir do momento em que você foca naquilo, para ser condizente com o seu pensamento, eu preciso ter ações que são harmoniosas. Eu falei disso no vídeo anterior, a consistência psicológica. Porque se eu não sou consistente no pensamento e na ação, isso vai gerar um estresse para minha mente, para o meu cérebro. Isso vai gerar um desgaste e eu vou ficar maluco. Se eu continuar vivendo nessa inconsistência psicológica entre pensamento e ação, eu começo a ficar doido. E aí o meu cérebro, como um sistema imunológico, como um sistema de defesa, ele faz o quê? Ou eu tenho que mudar a minha ação, ou eu tenho que mudar o meu pensamento, para que isso se torne novamente consistente, novamente harmonioso, e aí eu consigo encontrar paz para dar sequência
na minha vida. Isso pode ir para o lado que me beneficia ou pode ir para o lado que me prejudica. Então, quando eu presto atenção nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas ações, nos resultados que eu estou encontrando, eu consigo começar a entender aquilo que eu estou dando foco. É como eu olhar para minha mente, seria como olhar para a timeline da minha rede social. Ali vai mostrar exatamente o que eu estou dando importância, o que eu estou dando foco. E muitas vezes isso é imperceptível. Nas redes sociais ainda é mais fácil, porque é visual. Você abre, olha para uma tela e identifica os assuntos que você tem dado importância. E às vezes acontece até de você ter como um despertar que você olha para a sua rede social e fala, nossa, mas por que está aparecendo esse assunto? Por que está aparecendo esse tipo de post para mim? Porque às vezes, sem perceber, eu comecei a dar atenção para aquele tipo de post, para aquele tipo de conteúdo, mas de uma forma às vezes tão sutil no início que eu não me apercebi daquilo. E aí quando aquilo começa a intensificar e a escancarar, é como se fosse um despertar. E aí eu tenho a condição de ir lá e selecionar, olha, isso aqui eu não quero ver mais, isso aqui não me interessa mais. Esse tipo de assunto, essa pessoa, eu vou excluir porque isso para mim agora não é mais importante. Eu consigo mudar isso. E essa mesma atividade nós conseguimos fazer para o ajuste do nosso algoritmo mental. Ajustando o nosso algoritmo mental, consequentemente a gente começa a ter ação diferente. Fez sentido para você? Deixa seu curtir aqui embaixo. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Um grande abraço.